Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Antônio e esta é a nossa terceira aula de Excel para iniciantes. E na aula de hoje nós vamos começar a fazer juntos uma planilha de controle financeiro doméstica, ou um orçamento doméstico aí, como queiram chamar, tá ok? Essa planilha vai se iniciar com a montagem aqui da estrutura, do esqueleto dela e depois a gente vai evoluindo com ela ao longo das próximas aulas. Eu não sei ainda quantas aulas serão necessárias para montarmos aí essa planilha e deixar tudo de acordo aí, né? Mas pretendo fazer aí pelo menos umas 3 aulas aí, ou 4, a respeito desse tema. A gente começa hoje e depois vamos fazendo um pouco por semana. Eu quero fazer vídeos curtos aí, em torno de 20, 25 minutos, para não ficar tão cansativo. E se vocês forem tendo dúvidas ao longo das semanas aí em que a gente vai publicando as aulas, vocês vão deixando aqui nos comentários. E na semana seguinte a gente continua a aula e faz algum tira-dúvidas que alguém possa ter aí, tá joia? Então, se precisar, é só deixar aqui nos comentários que a gente tenta ajudar vocês aí com as respostas e também adaptar alguma situação a mais que precisar na planilha aqui, que for aí interessante no contexto geral, tá bom? Se você está chegando nesse canal aqui pela primeira vez, o nosso canal ele é voltado para a informática básica para iniciantes. Nós já temos aqui várias aulas de Windows, do Windows 10 no caso, né? Já está aí lançando o Windows 11, mas nós temos aí um contexto bem completo aí com relação ao Windows, né? Configurações, painel de controle. E se você fizer as aulinhas aqui de iniciantes para o Windows 10, você vai conseguir utilizar o Windows 11 também. Apesar de algumas coisas estarem um pouquinho diferentes, em alguns locais terem alterado aí algumas coisinhas, mas você terá respaldo para utilizar o Windows 11 também. Também temos aulas aqui de Excel, aulas de PowerPoint, de Word e de OneDrive. Então, depois dessa aula aqui, você fique à vontade para assistir aí as demais aulas, tá joia? E se você é iniciante aqui no Excel, está vindo aqui nessa aula pela primeira vez, já para aprender comigo aqui a começar a fazer o nosso controle financeiro, eu peço que você também assista as nossas aulas anteriores, a primeira e a segunda aula de Excel. Eu falei lá de bastante coisinha de operações básicas, ferramentas e formatações, né? Que é fundamental para você acompanhar e seguir com a gente a partir daqui, tá joia? Se você então também não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. Vamos ajudar aí a mais pessoas e vocês compartilhando, vocês ajudam a mais pessoas e também ajudam a nós aqui no canal, tá ok? Vamos então para a nossa aula de hoje. Bom, gente, eu já estou aqui com o Excel aberto. Na primeira célula aqui, então, eu já vou salvar aqui, eu vou digitar o nome, né? Controle financeiro doméstico. Vamos colocar o ano aqui, 2021. Vou pegar uma sequência de células aqui e vou pintar aqui de azulzinho e também vou mesclar as células. Então ela vai centralizar aqui. Na sequência eu vou aumentar um pouquinho esse texto. Maravilha. Nesse ponto eu já vou salvar a planilha, tá? Eu gosto de salvar no começo e depois a gente vai trabalhando nela. Eu vou então aqui em salvar. Lembrando que se você está fazendo, vai fazer e vai salvar dentro do seu OneDrive, né? Aqui eu vou escolher a minha pasta, mas você vai escolher aí o caminho onde você vai salvar aí a de vocês. Se for o OneDrive, ela vai ligar automaticamente se você ligar esse botão salvamento automático aqui, tá ok? Então eu vou colocar aqui em documentos aqui, mais locais. Eu vou abrir a minha pasta aqui onde eu vou salvar a aula. Aqui em OneDrive, documentos, Antônio PC e vou salvar aqui como controle financeiro doméstico 2021. Salvo como controle financeiro doméstico 2021 dentro da minha pastinha aqui do OneDrive. Ela é na ramificação do OneDrive. Então vamos salvar. Vamos aguardar o processamento. Salvou.
E aqui automaticamente, por ser dentro do OneDrive, ele já ligou para mim aqui, estão vendo? Ó, salvamento automático. Então, a partir daqui, eu posso ir trabalhando que ela já vai salvando automaticamente. Eu, no final do trabalho, quando eu vou fechar o Excel e desligar, eu sempre gosto de dar uma clicadinha aqui no botão salvar, assim, por garantia, vamos dizer assim, né? Por pura força do hábito que eu já tenho já desde anos que a gente trabalha aí com informática, né? Mas ele vai salvando a partir daqui automaticamente. Bom, seguindo então aqui na planilha, a gente tem aqui, vamos pular a primeira linha, e aqui, supondo, né, que é um controle familiar, eu vou colocar aqui, primeiramente, a entrada de valores, tá? As nossas receitas aqui. Eu vou pular, eu vou pôr na terceira linha, vocês já vão entender por quê. Então aqui eu vou pôr João e Maria. Então o marido e a mulher na casa trabalham fora e vão lançar valores aqui. Primeira coisa então, na primeira linha, aqui, eu vou colocar vamos colocar aqui como entrada de ganhos, bem simplificadinho, né? Entrada de ganhos, você pode pôr como receita, pode salvar como salários esse bloco. Entrada. Vamos pôr entrada de ganhos para ficar assim bem simples, né? Eu vou mesclar também centralizado aqui. Vou colocar essa aqui como um amarelinho e vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. Entrada de ganhos. Ou entre parênteses aqui, salários, renda extra, o que vocês preferirem aí. Aí nessa terceira linha, eu vou colocar aqui os meses do ano. Janeiro, e vou arrastar até dezembro, novembro, dezembro, e vou colocar também aqui no final um total. Pode ser que seja interessante a gente fazer um levantamento do ganho anual aqui. Então, total. Bom, aqui vocês perceberam que o que eu puxei não foi suficiente, então eu já vou marcar a célula aqui até o total e vou novamente apertar para mesclar. Tenho que apertar duas vezes. Uma ele vai desmarcar todas as mesclas e na segunda ele mescla novamente. Aqui também eu clico para tirar as mesclas, depois eu clico novamente. E quando eu faço isso, ela já puxa a formatação da célula anterior. Então aqui a gente já tem a nossa primeira parte. Aqui, esse bloco todo aqui vai ser dinheiro, então a gente já escolhe formatação por moeda. Eu vou pular uma linha aqui, eu já vou explicar por quê, e aqui eu vou colocar total. Então a gente tem um total na linha e um total no final da coluna. Uma a gente vai saber o total do mês a mês, e lá no final da coluna a gente vai saber o total ganho no ano, tá ok? Então, vamos aqui ajustar as colunas. Aqui também eu vou marcar todo esse bloco aqui, ó, e vou formatar novamente como dinheiro aqui. A linha do total eu vou pintar em amarelinho também para acompanhar esse cabeçalho aqui do bloco. E o final eu vou marcar também de amarelinho para que a gente aqui não tenha que ficar digitando, porque vamos pôr aqui fórmulas, tá? Então, alguns campos que usam fórmulas eu gosto de deixar na cor aqui. Vocês podem formatar como ficar mais fácil para o entendimento de vocês. Aqui eu vou fazer um salário para o João de 1.500 e eu vou colocar a Maria 1.650. Então, é o salário dos dois. Lembrando que esse valor você pode lançar fora, de ponta a ponta no ano, se você tem aí um valor fixo de salário, né, todo mês, recebe 2 vezes no mês ou alguma coisa assim. Você pode pôr isso no total do ano, aqui, que fica como, digamos, uma projeção para você ter noção dos seus gastos, do que entra de dinheiro e do que você gasta. Então, depois, ao longo dos meses, no dia a dia, aí, né, no mês a mês, vamos dizer assim,
quando você receber o salário e tiver variação, às vezes porque você faltou, ou coisa assim, ou um dia a mais, ou um feriado, ou qualquer coisa, uma hora extra, então você vem aqui depois e lança conforme o ganho real. Então a gente lança aqui o ano inteiro como a média de valores, né, que é o salário fixo que cada um tem aí, quem trabalha aí em empresa privada, né, funcionário de empresa privada, é nessa situação. Se você, de repente, quer fazer um controle de Prolabore, se você trabalha por conta e quer lançar aqui o seu Prolabore, aí todo mês vai ser algo diferente, né? Quem trabalha por conta sempre tem um ganho diferente. Então, você pode lançar no mês a mês, mas também pode lançar aqui uma média dos seus ganhos, tá? E aqui onde tem o cabeçalho, agora eu vou fazer, colocar em negrito. Os meses aqui vão ficar em negrito. Se você quiser, você pode colocar as linhas de grade também, né? Eu costumo pôr, eu gosto, né, de deixar as linhas de grade aqui. E agora vamos fazer a somatória. Então, aqui eu vou somar a linha, ele já puxa automaticamente, repararam? E vou puxar até o fim aqui. Essa linha vai ficar vazia, porque se eu quiser incluir mais um ganho aqui, uma renda extra, ou eu vendi um produto, vendi lá alguns livros que eu tinha lá usado, alguma coisa nesse sentido, ou se de repente você quiser depois incluir uma outra fonte de renda aqui que seja recorrente aí, né? Você pode estar incluindo nessa linha aqui, ou também, se quiser, pode incluir outras linhas aqui, como eu expliquei, inclusão de linhas anteriormente. Você tenta deixar sempre uma linha aqui entre o cabeçalho para ficar mais fácil para você, de repente, incluir itens aqui, né? Ou também ela considerar a conta completa, igual eu mostrei, né? Se você, eu vou falar aqui novamente, ó, deixa eu excluir essa linha. Vamos supor, você fez a autossoma aqui desse primeiro mês aqui, ok? Aí, supondo que depois você precisa incluir aqui mais duas pessoas, né? Ou duas fontes de renda aí, de entrada de renda. Aí você vai inserir a linha. Se você marcar aqui, ó, no total, e inserir a linha, e depois você vir aqui para olhar onde a fórmula está pegando, ó, a fórmula não abrangeu a última linha. Porque aqui a formatação delimita para a gente onde a gente tinha a fórmula. Se você usar a última linha aqui, ela não pega, né? Por isso que eu sempre deixo uma linha aqui em aberto aqui, ó. Se eu deixar uma linha branca, né? Eu vou voltar aqui, vou dar um Ctrl Z, vou dar um Ctrl Z e vou voltar no que a gente tinha, certo? Aqui então ela está somando as três linhas. Aí sim, se eu marcar essa linha vazia e dar um inserir aqui, olha o que acontece agora. Ela pega as quatro linhas. Então, é um cuidado que você tem que ter. Eu gosto de deixar sempre uma linha aqui para eventualmente lançar alguma coisa a mais. Ou também no caso de você, se for iniciante, né, se você é iniciante aqui no Excel, facilita para você não se esquecer de depois arrastar a fórmula, porque é facilmente passível de esquecer aqui, né? Se você incluir uma linha nessa situação que eu falei, aí você vai puxar a somatória para lá, vai achar que está somando aquela linha e não está, né? Porque ele não pegou na fórmula. Mas enfim, vou excluir essa linha aqui, a gente não vai precisar dela. E aqui eu já puxei o primeiro mês, acabei incluindo mais uma sem querer. Então eu vou excluir duas aqui. Então aqui já tem o valor do primeiro mês e vou arrastar isso daqui até o final em dezembro. Então aqui ela puxa a somatória da linha, ou se eu quisesse também arrastar aqui até o fim, ela também ia puxar a somatória conforme sequência aqui. E a gente já tem aqui então o nosso bloco dos ganhos montado. Com a parte do bloco aqui dos ganhos feito, agora a gente parte para o bloco das despesas, tá? Dos gastos. Então, eu vou usar essa linha de baixo aqui, eu vou mesclar ela, vou colocar aqui com 18 no tamanho da fonte e vamos colocar aqui despesas, ok? Eu vou salvar só como despesas, aí vai entrar tudo como um bloco só aqui, aluguel, telefone, tanto as recorrentes quanto as contas não recorrentes aí que você
faz ao longo do mês, mas são contas assim, não são contas fixas, tá? São contas que variam aí. Então eu vou salvar um bloco só como despesas aqui, só para montar um exemplo, e hoje a gente conclui aqui com essa primeira parte básica. Por quê? Depois a gente vai ter que implementar quem recebe por conta bancária e recebe também dinheiro vivo, né, dinheiro em espécie, como é o meu caso, né, eu tenho a minha empresa aqui, eu recebo pelo banco ou pelos bancos e em dinheiro. Então, aqui nessa linha número 6 aqui, no meu caso, eu costumo ter uma que chama, uma entrada de renda aqui que chama carteira, tá ok? A nossa carteira mesmo, a carteira que a gente põe no bolso, né, que a gente coloca o dinheiro dentro. Então aqui a gente tem um ganho carteira, que depois a gente vai falar sobre ela nas próximas etapas aí. Então aqui em despesas eu vou salvar, vou preencher aqui uma corzinha um pouco mais diferenciada aqui. Vamos pegar uma outra cor aqui do bloco, um vermelhinho mais clarinho puxado por um salmão aqui. E aqui a gente vem e coloca todos os nossos itens aqui de despesa. Então é água, luz, telefone, supermercado. E aí vai. Aqui é aquela lista que a gente tem infindável, né? Vai chegar a pelo menos 30 linhas aqui de gastos brincando. Isso aí é quase certo, né? Mas eu não vou alongar muito aqui. Para efeito da nossa aula aqui, a gente encerra aqui com 4 itens aqui. Vou colocar aqui também um total. E aqui no fim, eu vou inserir uma linha aqui no topo. Eu gosto sempre de repetir os meses aqui, então eu vou pegar essa linha aqui e vou colocar ela aqui. E aqui eu troco a cor do total para a cor do bloco que a gente está utilizando agora. E aqui eu venho lançando, né? O valor da água, da luz, do telefone, do supermercado. O supermercado tem um detalhe, né? Digamos que você vai lançar aqui, vai fazer várias compras ao longo do mês, ok? Então, desculpem. Então aqui vocês vão ter que colocar um igual antes. Por quê? Vamos supor que eu fui na primeira semana do mês e eu gastei lá R$ 150. Aí depois, na outra semana, eu voltei aqui e gastei no mercado mais R$ 26. Eu acho que vocês já captaram o que eu quero dizer aqui, né? Na outra semana, no outro dia, eu fui lá e gastei mais R$ 52,50. Só um exemplo. E aí, nesse caso, o supermercado a gente vai lançando conforme vai gastando ao longo do mês aqui. Vou marcar todo esse bloco aqui também e vou formatar para moeda. O total, então, a gente vai fazer um somatório aqui dos gastos. Vou arrastar isso daqui. Aqui também eu vou fazer um somatório. Como eu ainda não tenho a planilha preenchida, né? Eu vou fazer aqui um igual, soma. Aí vocês já vão aprendendo como faz aí a fórmula da soma. Vou marcar essa linha de janeiro a dezembro. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. E aí ele já vai aparecer o somatório lá embaixo. Aqui eu vou pintar a coluna da cor, a linha também. Vou pintar na cor. Vou marcar ela aqui, vou marcar, segurar o CTRL e marcar essa outra linha. Vou colocar em negrito aqui para ficar em destaque. E também vou colocar as células com a linha de grade. Tá joia? Então aqui a gente já tem a primeira parte dos gastos. E aí ao longo dos meses você vem lançando. O que você pode fazer também, né? A título de
projeção, né, de gasto futuro aí, né? Se você gasta mais ou menos sempre a mesma coisa, né? Digamos que você sempre gaste aí 46 de água, 100 de luz e de telefone você gasta sempre os mesmos 80, né? A gente arrasta isso tudo aqui até o fim. E o mercado varia, mas você tem uma média do mercado. Então você coloca aqui, por exemplo, R$ 500 de mercado. Você já tem noção de que você gasta isso. Se você quiser diferenciar a célula que você está usando ainda como uma célula de projeção, uma cor de projeção, você pode usar uma outra corzinha aqui, ó. Vamos supor, eu costumo usar um lilás aqui, pode usar um cinza, vamos supor. O cinza, ele ainda não aconteceu, é mês futuro, mas você sabe que ele vai ter aquele valor. Então você pode vir, depois conforme você vai fazendo os seus fechamentos de mês, você vem aqui mudando a cor da célula para branco conforme ou para verdinho, se você já fechar o mês, e você vem mudando conforme ela for acontecendo. Então você sabe que aqui é projeção e aqui é informação real. Agora a gente vai para o terceiro bloco aqui, né, para encerrar a aula hoje, que é o bloco do resumo ou consolidação, né? Você pode chamar de consolidação se quiser. Vamos chamar então aqui bem simples mesmo, bem simplificadinho, de resumo. Eu vou excluir essa linha aqui, vou deixar ele coladinho aqui. O resumo, ele vai ter... eu vou pegar a ferramenta pincel para jogar a formatação para cá, mas eu vou mudar a cor para uma cor mais puxado para um verdinho, tá ok? E aqui a gente tem os ganhos, as despesas e a situação do mês, né? Ou você pode salvar como total também, se quiser. Situação. No caso, eu vou pegar a linha da situação, que vai ser o total. Vou pintar de verdinho e vou deixar em negrito também para acompanhar as anteriores. Vou marcar todas as células aqui desse bloquinho, vou pôr em moeda aqui. E também vou colocar as linhas de grade e a última coluna, que é o nosso total, eu vou colocar de verdinho e vou incluir uma linha dos meses aqui. Depois vocês vão entender por que eu coloco em todos os bloquinhos os meses, tá? A gente vai fazer uma divisão de tela e aí quando a gente rolar a tela ele vai muitas vezes tampar aí alguma linha de meses, né? Onde mostra os meses e aí a gente não consegue ter facilidade de visualização. Então eu vou colocar mais uma linhazinha aqui. Eu vou copiar essa linha daqui de cima e vou colar aqui embaixo. Vou pegar então aqui a linha dos meses e vou colar aqui. E vou pintar de verdinho esse último aqui para ficar do mesmo formato. Eu já vou adiantar aqui, já vou fazer as fórmulas. Aqui vai ser a soma das duas linhas. Não, minto. Aqui não, aqui é subtração. Aqui é igual ao que eu ganhei menos o que eu gastei. Então, aqui a gente já tira o nosso saldo aqui. E aqui a gente soma a coluna para ter ideia do total geral aqui. Então, aqui um soma da linha toda. O de baixo, mesma coisa. Eu só arrasto aqui e ela já vai montar a fórmula aqui, tá ok? Bom, então aqui, o que eu vou referenciar? Agora eu vou referenciar aqui o seguinte, ó. Aqui eu vou pegar o meu total de ganhos, que é essa linha. Então eu ponho o igual e clico aqui e dou um Enter. E aqui eu arrasto e ela já vai vir pegando. Ó. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ela mostra que ela está pegando referente ao ganho do mês. Ok, agora a gente faz a mesma coisa, só que com a despesa dessa vez. Ó. Eu ponho igual e aí eu coloco o total geral, que é a linha vermelhinha aqui. Ó. E aqui ele já vai me dar o que eu tenho livre para o mês, ainda para utilizar, ou se eu estourar, vamos exagerar aqui, eu fui um dia no mercado aqui, né, e gastei aqui mais 3.000, é só um
um exemplo aqui hipotético, tá? Eu já começo a ficar aqui negativo. Então aqui a gente já vai fazer uma formatação bem interessante aqui. Eu vou marcar aqui essa linha do resultado, vou em formatação condicional, vou colocar uma nova regra. De primeiro momento, eu não vou colocar regra para quando está verde, tá? Eu já vou deixar a linha marcada em verde, mas eu vou colocar uma regra se ficar vermelho, para chamar a atenção mesmo. O valor da célula, eu vou usar então aqui formatação condicional, nova regra que eu coloquei aqui, né? Vou voltar aqui para vocês verem. Formatação condicional, nova regra. Formatar células que contenham menor do que 0. Ela vai formatar para mim com o texto vermelho, em negrito, e vou colocar um preenchimento na célula em amarelinho. Então já vai chamar a atenção o negativo aqui, tá ok? Já percebam que então ficou negativo aqui. Eu vou só então tirar fora aqui os 3.000 de mercado. Ok? Então aqui a gente já tem um controlezinho assim bem simplório, tá? É lógico, a gente tem outros gastos aqui, podemos incluir depois, se você quiser incluir, ó, internet. Incluir aqui a internet, e aí você pode vir e lançar aqui a sua internet, digamos aí R$ 99,90. Aí você arrasta aqui, pega a formatação, ferramenta pincel para pintar os cinzas aqui, que ainda são meses que não aconteceram, e aqui onde a gente incluiu não tem fórmula, a gente arrasta e ela já conclui aqui o somatório. Para a aula de hoje, eu acho que deu para a gente fazer um controle assim, com início, meio e fim, né? Você já tem aqui um certo resultado, já tem um certo controle se você pode ou não gastar mais um pouquinho dentro do mês, mas não é ainda o completo nem o ideal, né? Tem todas as situações que a gente ainda vai conversar e vai implementar aqui, que é quem ganha parte do dinheiro via banco, parte via em espécie. Depois a gente vai por gasto também com cartão de crédito, gasto com dinheiro e juros, porque se você de repente tem algum valor que você gosta de destinar para poupança, por exemplo, inclusive a gente vai fazer isso, né? A gente vai incluir aqui um outro bloquinho destinando 30%, 25% ou 30%, aí você pode definir o seu. Eu costumo trabalhar com as minhas finanças aqui, eu busco sempre guardar 30% do ganho, né? Isso como regra geral de finanças aí, tá? Vocês, olhando aí os economistas, alguns recomendam 20% de investimento, alguns 25%, eu já estou tentando guardar e investir 30% dos ganhos, tá? Então, vamos implementar isso nas próximas aulas aqui. Se vocês tiverem dúvida aqui, quiserem já perguntar, já sugerir questões aí que vocês aí tenham, dificuldades que vocês tenham no controle de vocês aí, doméstico, financeiro de vocês, já vai deixando nos comentários e nas próximas aulas aí a gente vai tentando resolver e já, se for bem interessante e relevante, aí a gente já até inclui no controle que estamos montando junto aqui, tá joia? Beleza, gente? Agradeço quem ficou comigo aqui até o final do vídeo e até a nossa próxima aula.